Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É que ele fala de imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Então, como eu também tenho que mostrar outra coisa para vocês aí, esse é o segundo mandamento, gente. Não fazer imagem. Mas antes que você pense no óbvio, vamos falar de 1 Samuel 15, 23, a arrogância. A arrogância, ela é como o pecado de idolatria. Foi o que Samuel falou para Saul. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes, com arrogância, nós queremos corrigir o outro. Tanto que lá no Novo Testamento, eu já li aqui com vocês, eu não vou colocar porque tem muita informação aqui já para vocês, nós vamos ver que como nós corrigimos o irmão. Pode pesquisar aí no canal, como corrigir um irmão. Vocês vão parar lá no vídeo do versículo. Com espírito de humildade. E não falando grosso, alto, querendo ser superior àquela pessoa. Vamos ver aqui no dicionário significado. Caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho, altivez, que é algo que o Criador abomina. Ou seja, se eu vou corrigir o meu irmão com espírito de superioridade, ou quando eu olho o meu irmão caindo em pecado, eu falo como se eu também não tivesse pecado, como se eu fosse superior ao meu irmão. O que está acontecendo? Arrogância. E a arrogância é como? Pecado de idolatria, como está escrito em 1 Samuel 15, 23. E nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Agora eu vou falar algumas coisas rapidinho, porque senão vai ficar muita coisa para vocês. Eu vou deixar o número do versículo, o nome do livro, e vocês pesquisem na Bíblia de vocês. A cobiça é como pecado de idolatria também. A gente tem que ter muito cuidado. Nós podemos sim, temos o direito de pedir bênçãos financeiras e de correr atrás daquilo que é nosso. Merecemos sim ter uma vida abençoada financeiramente, ok? Porém, nós temos que ter muito cuidado com a cobiça. A cobiça é diferente. Em Colossenses 3:5 você pode ver sobre a cobiça. Outra coisa também que eu destaquei para falar para vocês, eu estou falando rápido porque ainda tem outras coisas para falar, são sobre seres celestiais, quase que não sai. Aqui vai dizer o seguinte no mandamento: nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra. Infelizmente, existe um misticismo dentro do cristianismo. Eu estou falando de uma forma bem geral mesmo. Eu não estou falando aqui de religião tal e tal e tal, eu estou falando de religiões cristãs. Existe misticismo. Infelizmente, o ocultismo passou a fazer parte de muitas ou de todas as religiões. Eu não digo de todas as igrejas, mas de todas as religiões, de uma certa forma, o ocultismo entrou e começou a fazer parte, né, do cristianismo. Não deveria, mas começou a fazer, de forma que os anjos são muito invocados. Eles são seres vistos, se der bobeira, como o próprio Criador, dependendo da situação, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós vamos ver em Apocalipse 22, do 8 ao 9, eu vou deixar aí para vocês, o anjo fala proibindo a adoração a ele mesmo. E como essa adoração pode acontecer, eu vou deixar o versículo aí enquanto eu falo, porque senão vai ficar demorado o vídeo. E como acontece essa adoração a anjos no nosso meio? Pode acontecer através de músicas, quando o Criador deveria ser o foco da música, e a música são os anjos. Pode ser na forma de
de você orar. Quando você ora para anjos. O nome disso é misticismo. Isso se liga muito à magia, à feitiçaria e a religiões que praticam isso, entende? A gente não vai contra pessoas que praticam isso, mas a nossa religião, o cristianismo, não tem nada a ver com isso. E isso aqui, né, esses mandamentos que honram o Criador, ele evita exatamente disso, da gente se misturar com esse tipo de coisa. Se você é cristão, você não pode aceitar esse tipo de coisa. Isso aqui é a mesma coisa de fazer imagem semelhante, entendeu? Tanto é que quando nós quebramos esses mandamentos, o que acontece? Se você ficar invocando anjos e tudo mais, o inimigo pode enganar você. Não. Se a pessoa ficar invocando anjos e tudo mais, o inimigo, sabendo desse mandamento, ele sabendo que nós não podemos fazer isso, ele pode sim vir tomar o lugar ali do Criador, para ele ser adorado no lugar do Criador e enganar a pessoa. Por quê? Porque nós não invocamos anjos, nós oramos ao Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, não é por anjos. Nós temos que falar com o Pai em nome de Jesus Cristo e ponto final. A gente deixa os anjos, né? Quando o Criador quer, o Criador vem na disposição dele e movimenta os anjos para eles trabalharem para a gente, de acordo com a vontade dele. Às vezes a gente tem a mania de falar, né, envia o seu anjo, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no misticismo, ok? Você orar falando, Pai, envia o seu anjo para lá e para não sei o que. Isso não é errado, isso não cai aqui dentro desse, não vai contra o mandamento. Mas o cuidado é a gente ficar muito preso ao anjo. Por quê? Existem pessoas na face da terra e o Criador trabalha com pessoas. Ele gosta de ser humano, de forma que ele usa seres humanos, usa muito seres humanos, gente, para outros seres humanos. Ele pode usar anjo? Pode, e usa, mas ele usa muito o ser humano. Ele quer muito usar o ser humano para o outro ser humano, ok? Então vamos tirar um pouquinho o foco dos anjos e colocar no Criador, porque se vocês lerem, se vocês acham que eu estou falando algo de errado, leiam por favor o Novo Testamento. Vocês podem e vão ver a interferência de anjos em determinadas fases na história do Novo Testamento, depois que Cristo foi aos céus. Porém, entretanto, todavia, você não vê de forma alguma eles falando em anjo o tempo todo, ok? Você não vai ver isso na Bíblia. Por quê? Para não cair nesse pecado aqui terrível de fazer semelhança igual àquilo que há nos céus. Agora nós vamos falar das esculturas. Nós acabamos de ler aqui e é fato que nós não podemos fazer ídolos. Ídolos de madeira, ídolos de barro, nós não podemos fazer. Nós vamos ver em Isaías 42:8, numa passagem profética, onde o Senhor fala assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O que ele quer dizer com isso aqui, irmãos? Se você, eu falo isso com muito, muito carinho, está escrito aqui, não farás para ti imagem de escultura. Se você faz uma imagem de escultura, a gente leu lá no início também, quando a gente falou do paganismo, da mistura, né? Se você faz uma imagem de escultura, fala que aquela imagem te curou, o que Deus te curou através daquela imagem, você está dividindo a glória do Senhor com aquela imagem. E olha o que ele diz aí: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. E se você for ler, também eu vou deixar aí para você pesquisar, Isaías 44, do 9 ao 20, ele vai falar das características dessa imagem. E você vai ver em vários outros livros de Isaías, onde ele vai falar que no processo de tribulação, aqueles que idolatram imagens serão confundidos.
porque confiaram em imagens de escultura. Ele mesmo vai dizer no Isaías 41 como a imagem é feita. Em Isaías 41, em vários livros de Isaías, ele vai falar da idolatria a imagens. Ele não divide a glória dele com ninguém. E nós devemos ter muito cuidado também que existem peças que não estão dentro da nossa cultura, mas são de culturas indígenas, são de culturas de outros povos também, porque não importa que povo, de que nação venha, se é uma imagem de idolatria, mesmo que não represente uma imagem de idolatria para a gente não pode guardar aquilo com a gente na nossa casa, porque a gente sabe que aquilo ali também tem um significado espiritual. Agora nós vamos falar daquilo que eu falei para vocês lá no início, vocês se lembram? Que Cristo é o próprio Eu Sou, ou seja, Ele é o próprio Criador dos céus e da terra. Só que quando Ele estava aqui, Ele era um simples ser humano. Ele era como a gente. Ele passou pela nossa carne, foi igual a gente para que fosse sacrificado e tudo aquilo que você já sabe. Por isso, nenhum profeta, nem nada, nem ninguém substitui Cristo, ok? Cristo não era, como eu posso dizer? Cristo não era um profeta. Cristo não era um ser qualquer. Você viu, se você acredita na Bíblia, você viu lá no início que Cristo é o próprio Eu Sou, ou seja, é aquele que criou os céus e a terra, só que ele estava aqui em forma humana para ser sacrificado, e a gente já falou sobre isso aí em alguns outros vídeos no canal. Você procura aí as características de Cristo. E o que acontece? Infelizmente, na idolatria, muitas pessoas acabam colocando outras pessoas no lugar de Cristo. São profetas, é uma diversidade de coisas, de pessoas, de títulos que eu não sei nem nomear. E isso é idolatria também, porque Cristo não pode ser substituído. Nós lemos aqui que não há outro nome a qual nós achamos a salvação, só no nome de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o único que nos leva ao Pai e não tem outro, porque Ele é o próprio Eu Sou em forma humana, entendem? Quando nós colocamos o nosso próprio líder, quando nós colocamos o que um profeta disse, o que não sei quem disse, ou nós pegamos aquilo que o próprio Cristo, os ensinamentos dele, e igualamos com algum outro ser humano, com o ensinamento de algum outro ser humano, nós também estamos quebrando esse mandamento. Por quê? Porque Ele é o próprio Eu Sou. Não precisa de mais um profeta, não precisa de mais alguém com uma outra revelação, com não sei quem, que se compare a Cristo. Você vê, quando a gente vai ler no Novo Testamento, nenhum discípulo se colocava à altura de Cristo. Eles falavam: sede meus imitadores como sou de Cristo. Eu tô imitando Ele aqui, eu tô seguindo Ele aqui. Tudo era Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existe profeta, não existe nada que se compare a Cristo. Não existe nada que esteja igualado a Ele. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu deixei vocês digerir. Para algumas pessoas isso é óbvio, mas nem para todas, porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui de diversas religiões diferentes que se denominam também cristãs, assim como a minha religião. Mas o cristianismo, independente de ser evangélico, ou seja lá qual religião for, nunca pode colocar nenhum profeta, não pode igualar nenhum mandamento, não pode igualar nenhuma regra de não sei quem que teve revelação de não sei o que, porque várias religiões têm essa coisa, né? Com aquilo que Cristo falou, com aquilo que Cristo mandou a gente fazer. Vocês compreendem? Os discípulos, eles vieram como eu posso dizer, com a permissão de Cristo. Vocês vê que Ele mesmo enviou eles para que eles pregassem aquilo que eles aprenderam a respeito dele. Paulo também, e enfim, e ali eles começam a propagar o evangelho.
mas eles não substituem e não estão à altura de Cristo, e eles não se colocam à altura de Cristo também. Nunca deixem nenhum profeta, nem nada, nem ninguém tomar o lugar do eu sou, porque o nome disso é idolatria. Essa imagem, né, humana, ou sei lá do que, né, que existem tantas religiões por aí, nunca pode tomar o lugar do próprio Cristo, do próprio eu sou. E a última coisa, e mais uma coisa que eu queria falar com vocês a respeito de imagem é: existem pessoas que têm aquele medo. Então, eu não vou poder ter fotografia dentro de casa, depende do que isso significa para você. Ângela, está escrito aí: não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem na água. Não adorarás, nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor. Tá bom. Então eu não posso ter nenhuma imagem, por exemplo, fotografia. Se for, eu não preciso nem de falar de fotografia de imagens de adoração, né? De ídolos. Se for imagem de ídolos, você já sabe, não preciso te responder. A gente já acabou de falar pra caramba aqui neles. Tipo, não adianta não ter a escultura, mas você tem a imagem da escultura. Mas outra coisa que eu queria dizer pra vocês é a gente usar o bom senso também, ok? Aqui tá falando o quê? Presta bem atenção. Não farás para ti. E no próximo ele vai dizer o porquê. Qual a finalidade seria dessas imagens? Não adorarás. Aqui o Criador foi bem preciso. Ele falou com o povo. Isso serve pra gente. É muito próprio da gente também. Que estava entrando numa terra cheia de paganismo, de pessoas que adoravam, faziam imagens para si e começavam a adorar aquelas imagens como se aquilo fosse o Deus dela. Essa é a ideia do texto. Você não pode ter imagem para você adorar. E como eu disse, mesmo que seja a imagem de lá aquela máscara bonita que os indígenas adoram, mas para você é só uma máscara bonita na parede, mas que é símbolo de idolatria. Não pode. Agora nós vamos falar o seguinte, vamos falar agora do Templo de Salomão. Eu vou deixar umas imagens passando para vocês enquanto eu falo. Em 1 Reis 7. Para vocês verem, o Templo de Salomão ele foi desenhado pelo próprio Criador. O Criador deu a planta, né, para Davi, com as características do que tinha que ter, de como tinha que ser. Aqui você vê o Criador falando: olha, você não vai fazer imagem, semelhança alguma que há no céu e tudo mais, e nananã. Mas se você for ver aí nas fotos, tinham imagens de querubins e outro tipo de imagens. Aí você me pergunta: Ângela, mas a gente não pode fazer imagem pra gente? Quando nós vemos esses objetos, quando nós vemos essas esculturas, foi o Criador que mandou fazer. E são ornamentos, não foram feitos assim como você vê lá no Antigo Testamento, quando eles fizeram a imagem do bezerro para adorar o bezerro. Não, isso daí é só um enfeite, é um ornamento que não foi nem um homem, mas que foi o próprio Criador que mandou eles fazerem. O cuidado que nós temos que ter é com as imagens, como eu já disse para vocês, que são consagradas ou de alguma forma vista por algum povo, mesmo que não seja pelo nosso, como uma imagem sagrada. Pode ser indígena, pode ser do que for, pode ser de qualquer cultura. Nós temos que nos afastar desse tipo de imagem, porque é contra isso que o nosso Criador se revolta entre todas as nações, não é só o Brasil. São todas as nações, sempre tem alguma espécie de idolatria. Por isso que pra gente não vai fazer diferença se tem alguma coisa característica do nosso país ou de outro país. Porque o negócio é que ele conhece todos os países e ele sabe quais são os objetos de idolatria de todos os países e não quer que a gente se misture com esses objetos de idolatria. Por exemplo, você vai tirar uma fotografia, ok? Porque tem pessoas que acham que não pode ter nenhum tipo de fotografia, nem nada do tipo, igual os judeus também não tinham.
Se você tirar, por exemplo, uma fotografia para guardar de lembrança de algo que não tem nada a ver e continuar amando o Senhor acima de todas as coisas, assim como Cristo nos ensinou, você não está quebrando o mandamento. Agora, por exemplo, né, se você vai tirar de um objeto de idolatria, você já sabe que está errado. Se a pessoa for uma pessoa obsessiva em alguma coisa ou alguém e tirar foto desse objeto de obsessão, a gente já estudou sobre os deuses e a própria idolatria. Então aquilo ali se torna um objeto de idolatria para aquela pessoa. Vocês conseguiram entender? A idolatria, ela está na imagem que a gente forma de alguma coisa ser sagrada ou tão importante para a gente que toma o lugar do próprio Criador. Tem uma conotação até maior, porque a gente passa por cima do que o Criador já falou para ter aquilo perto da gente, porque a gente gosta muito daquilo ali. Conseguem entender? Como Cristo nos ensinou, amarás o Criador acima de todas as coisas. Nós temos que amar o Criador acima de todas as coisas, de tudo. Compreendem? Por isso que essas imagens, por mais que você diga, mas eu não amo essa imagem aqui, é indígena, eu achei legal, eu achei bonita, mas eu tô amando o Criador acima de todas as coisas e tô com esse negócio aqui, mas eu não idolatro isso aqui. Aí eu vou te dizer, se você ama realmente o Criador acima de todas as coisas, você sabe que Ele é um Deus ciumento, porque a palavra fala isso. E você sabe também que os olhos dele estão sobre toda a terra e que ele tem olhado para esse povo que tem idolatrado essa imagem que está na sua casa. É como se você estivesse guardando dentro da sua casa algo que você sabe que o seu noivo abomina. Independente de você gostar ou não, de você estar idolatrando ou não aquilo ali, mas você sabe que ele abomina e que isso fere ele. Então a gente vai lá para o primeiro mandamento que Cristo nos ensinou: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Como nós amamos ele acima de todas as coisas, a gente usa aquele versículo também lá do Novo Testamento: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você se aparta dessas coisas em amor ao Criador, porque você sabe que ele não gosta desse tipo de coisa. E aqui, para finalizar, bem rapidinho, porque eu sei que o vídeo já está grande, nós vamos falar do nome do Criador. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Muitas pessoas não conhecem o nome original do Criador, mas eu sei que algumas pessoas conhecem, porque eu já ouvi algumas pessoas falando. E nós temos, quem sabe o nome original dele, deve ter muito cuidado, mesmo não sabendo pronunciar direito, porque nós não podemos ficar pronunciando por qualquer motivo. Pronuncie quando você estiver fazendo um culto de adoração a Ele, quando você estiver orando a Ele, mas assim no dia a dia e tudo mais, sem necessidade, vamos dizer assim, não faça isso. Uma outra coisa também que a gente aprende sobre levar o nome do Criador em vão, né, ou falar o nome também dele em vão, é profanar o nome dele. Ou seja, o nome dele está em nós. Nós levamos o nome dele para onde nós vamos, mesmo sem falar. E a gente vai ver em Ezequiel 37:9 a profanação que acontece ao nome dele por causa da postura do povo. A gente vai ver o que acontece por causa da postura do povo, né? E no que diz respeito aos juramentos, em Mateus 5:33-37 fala que não é pra gente jurar pelo nome dele, seja sua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, antigamente no Antigo Testamento eles juravam pelo nome do Criador. No Novo Testamento Cristo muda as coisas, seja o seu falar sim, sim, não, não. Entenderam? Então a gente tem que tomar cuidado de como a gente leva o nome dele na nossa imagem, através da nossa vida. Isso é para todos, independente de você ser um líder ou não,
você leva o nome dele, você leva a imagem dele, e ter o cuidado de não ficar pronunciando o nome dele. Os nomes que nós temos, que nós usamos, são títulos, não é o nome verdadeiro, mas mesmo assim, nesses títulos, ele ouve a gente, ele sabe que nós estamos falando com ele, ele sabe que nós estamos usando também esses títulos de uma certa forma em reverência para não pronunciar o nome dele. Então até nisso a gente tem que ter cuidado para não colocar o nome em brincadeiras e desrespeitar, né? Mesmo que seja através desses títulos, porque independente de ser título ou não, é como se fosse um apelido carinhoso que você deu para alguém e ele sabe que se refere a ele. Então vamos ter cuidado com esse tipo de coisa, com brincadeiras, colocando o nome dele em situações desagradáveis, colocando o nome dele e amaldiçoando também. Tem gente que faz isso, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, no próximo vídeo a gente fala sobre o 4º mandamento e eu vou tentar fazer vídeos pequenos, mas é que tá difícil, tá? Me perdoem pelo tamanho do vídeo, fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.